Olá, meu querido, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse domingo seja de grande bênção, esteja sendo de grande bênção na sua vida. Vamos orar? Dar uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deste, de podermos estar, ó Pai, em Tua presença, de podermos estarmos falando sobre Teu assunto, Pai, para que assim possamos colocar em prática tudo aquilo que nós viemos aprendermos nessa manhã. Fale, Pai, ao coração do Teu povo, da mesma forma como falaste ao meu. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja visitando a cada um que esteja nos assistindo nesse exato momento, que seja de grande bênção para a vida deles, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que nós oramos, agradecido por tudo. Amém. Amém? Bom, eu quero convidar você que está nos assistindo nessa matéria nossa da Escola Dominical, desse domingo, que abra a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, é uma leitura um pouquinho extensa. Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao verso 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sendo como Gideão. É possível? Nós vamos ver aqui, tá bom? Vamos lá? Eu vou começar a leitura, vou trazer para a luz aqui, para que eu possa enxergar. Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao verso 17, diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevaleceu o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas e os amalequitas e também os filhos de Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não podiam contar nem nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: Eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e eu vos livrarei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os quantos oprimirem. E eu vos expulsarei diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O verso 11. O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofa, que pertencia a Joás, Abizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão lhe disse: Ó Senhor, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Eu lhe hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão:
Se agora achei graças aos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu que fala comigo. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, você que está nos assistindo, né? Nessa matéria da nossa escola dominical dessa manhã, o nosso tema é sendo como Gideão. É interessante notar como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos, né, incríveis em seu nome. No livro de Juízes, que nós acabamos de ler, no capítulo 6, nós podemos ver um homem que foi chamado para lutar por Israel, em um período que não havia rei que governasse. Israel andava como queria. E por causa do seu pecado, Deus permitiu que o povo midianita prevalecesse sobre Israel. E tornou-se então uma época de clamor. No entanto, havia alguém com característica de homem comum, mas com algo excelente que chamou a atenção de Deus: Gideão. Se você pensou nele, é isso mesmo, Gideão. E assim como ele, eu creio que Deus nos chama para defender um povo que clama em um mundo que está sem esperança, sendo consumido pelas forças das trevas. Eu creio que é por meio das nossas vidas que o mundo é alcançado quando tomamos uma posição, a posição de Gideão. Eu tenho algumas perguntas que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo pela manhã. Eu não sei se alguém já lhe fez essas perguntas, mas primeiro, você sabia que você foi chamado para ser sal e luz deste mundo? Mateus capítulo 5, no verso 13 e 14, nos diz isso. Você foi chamado, nós fomos chamados para sermos o que? Sal e luz nesse mundo. E nós não podemos nos esconder, nos omitir sobre isso. Mateus capítulo 5, no verso 13 e 14, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Desculpe. Amém? Então, você foi chamado para ser sal e luz no mundo. Segundo, será que cada um de nós, será que você entende o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 e 2? Eu vou estar lendo aqui, tá bom? São perguntas que você me responda. Será que você entende o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2? 1 Timóteo capítulo 2, amém? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Será que você entende o que diz esse texto? Será que nós temos orado? Eu vou te ajudar aqui pelas nossas autoridades. Nós temos clamado a Deus, principalmente nesses últimos dias que nós temos vivido tempos difíceis. Será que você entende o que diz? Desculpe. Será que você entende o que diz 1 Timóteo 2, 1 e 2? Terceiro, quais aspectos da vida de Gideão poderão ser observados ou encontrados na sua vida? Será que você se identifica com Gideão? Gideão estava fazendo o quê? Alargar o trigo, não é isso? Gideão estava ali e quando o Senhor mandou um anjo para falar com ele, o que ele fez? Lembra da nossa leitura anterior? Quais aspectos da vida de Gideão é possível ser encontrado na sua vida, meu querido? Quarto, há em você alguma qualidade que atrairia a atenção de Deus, para que Deus o designasse para alguma tarefa? Você crê que Deus foi ali atrás, enviou um anjo para
usar para trabalhar com Gideão, porque Gideão havia sido escolhido por ele, porque havia qualidades na vida de Gideão. E eu creio, e você crê, que há alguma qualidade que atrairia a atenção de Deus para que Deus o designasse para uma tarefa? Interessante, né? Quinto, você consegue ver alguma semelhança no nosso Brasil, podemos dizer assim, comparado com a realidade de Israel na época de Gideão, os problemas que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando? Se você fosse Gideão, quais estratégias usaria para fazer a diferença e melhorar a situação do país que você mora, ou da cidade que você mora, ou do bairro que você mora? Já parou para pensar? Sétimo, quando Deus quer agir, Ele precisa de multidão de pessoas? Para pensar um pouquinho, é uma pergunta. Quando Deus quer agir, Ele precisa de uma multidão de pessoas? É interessante, né? E oitavo, você entende que Deus já o chamou para algo específico, para um propósito definido? Você sabe que Deus tem um chamado para algo especial. E isso é tão particular que é só você e Deus. Mas você entende que Deus já o chamou para algo específico, para um propósito definido? Amém. Vamos lá para nós fecharmos aqui. Bom, eu não sei quais ou qual vai ser a sua resposta, mas não fique se achando incapaz de cumprir algo que o próprio Deus determinou a você, meu querido. Se posicione, como fez Gideão. Eu acredito que uma das características marcantes de Gideão foi se posicionar, foi se colocar na brecha, foi se posicionar. Foi isso que Gideão fez. Então não fique se achando incapaz de cumprir algo que o próprio Deus o determinou a fazer. Ore para que todos tenham ouvidos para ouvir e discernir a voz de Deus, e sejam corajosos e lutem por aquilo ou para aquilo que forem chamados. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que você, se possível, responda essas perguntas, essas 8 perguntas que foram feitas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e você tenha um domingo abençoado. Eu creio que o Senhor precisa de Gideões e o Senhor está levantando Gideões. E provavelmente você que está aí do outro lado nos assistindo é um Gideão e o Senhor quer usar na sua vida. Amém? Quero orar por você nesse exato momento. Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Teu trono, Pai, as vidas que estão nos assistindo agora. Pai, tantos Gideões, Deus, que o Senhor possa estar levantando, que o Senhor possa estar fortificando a cada um deles, dando forças, capacitando, Pai, tirando todo empecilho para que eles possam, Pai, fazer a diferença nesse mundo corrompido. Pai, que em nome do Senhor Jesus eles possam se erguerem, Pai, e que eles possam tirar todos os impedimentos, Pai, para assim fazermos a Tua obra, a Tua vontade, Pai. Que nós não venhamos olhar para os inimigos, Pai, ou para os inimigos, Pai, mas olharmos somente para o Senhor, Pai, autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu coloco a cada vida aqui presente diante do Teu trono. Que o Senhor abençoe esse domingo, que seja um domingo de bênção, que seja um domingo de vitória, que eles possam refletir nessas perguntas que foram feitas a cada um deles, Pai, e que eles possam responder com o seu coração para Ti, Pai, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue nos abençoando. Essa é a minha oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? E se você se identificou conosco, fique à vontade. Você sabe o nosso endereço, mas eu tenho que falar. Eu sou o pastor Gilberto da Igreja Batista do Jardim Maristela, aqui em São Paulo. Se você estiver por aqui por perto, venha nos fazer uma visita, você vai ser muito bem recebido, você é especial para nós, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo domingo e até o próximo, em nome de Jesus.